irmãos queridos, vamos ler a palavra de Deus lá em João, capítulo 11, hoje no versículo 5. No versículo 5. E aí no versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Isso que está escrito no versículo 5. E no versículo 6 está escrito assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É impressionante, meus irmãos, essa história. É impressionante essa história. Porque diz aqui a palavra de Deus que Jesus amava essa família e amava Lázaro, né? E Jesus tinha falado no versículo 4 o seguinte, né? Quando ele recebeu o mensageiro que disse que Lázaro estava doente. E Jesus ele falou assim: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, né? Foi isso que Jesus respondeu ao mensageiro que foi enviado da parte da casa de Lázaro para a pessoa de Jesus, que estava a uns 40 quilômetros de distância. Como a gente falou, 40 quilômetros de distância naquela época era um dia de viagem. Um dia de viagem, provavelmente naquele próprio dia Lázaro morreu. Quando o mensageiro falou isso para Jesus, Lázaro já tinha morrido. E quando Lázaro já morto, Jesus responde dessa maneira, né? Essa doença não acabará em morte. Lázaro já estava morto, provavelmente, quando Jesus recebeu essa notícia através do mensageiro, né? Mas como toda oração feita, ela é feita imediatamente e chega aos ouvidos de Deus imediatamente, o mensageiro chegou lá, Jesus já sabia o que estava acontecendo. E Jesus, já sabendo o que estava acontecendo, sabendo que Lázaro já estava morto, mas ele dá essa resposta: essa doença não acabará em morte. Lázaro já estava morto. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, né? Então, quando Jesus fala essa doença não acabará em morte e Lázaro já estava morto, então Jesus ele já estava falando: eu vou ressuscitar Lázaro, né? Eu vou lá e vou ressuscitar Lázaro. Nessa história, quando ele fala não acabará em morte, ele está dizendo: ele já morreu, mas não vai acabar em morte, porque eu vou acabar ressuscitando ele. É isso que Jesus está dizendo. E nos versículos seguintes aqui, a gente vê, né, João falando, né, que Jesus amava a Marta e amava a Maria e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, um dia, Lázaro doente, saiu um mensageiro um dia, Jesus ficou sabendo provavelmente ou no final da noite ou no começo do dia seguinte, e aí ele ficou mais 2 dias, ou seja, ele ficou 3 dias desde o momento que Lázaro morreu, e foi no 4º dia que ele viajou. A gente vai ver mais para frente, né? Então diz que Jesus ficou mais 2 dias. Então provavelmente esse mensageiro deve ter falado na manhã seguinte para ele. Então ele ficou mais aquele dia e mais um outro dia, que foi provavelmente quando ele começou a voltar para fazer o milagre, né? E aí a gente não entende, né? Ficou mais 2 dias onde estava. Não diz a palavra de Deus o que ele estava fazendo. Não dá a entender que Jesus estava com alguma ocupação. Não dá a entender que tinha algum outro compromisso mais importante. A gente não sabe. Mas o que dá a entender é que Jesus ficou porque ele quis ficar. Não porque ele tinha algum outro compromisso mais importante, não porque ele estava pregando e tinha um compromisso inadiável, não. Jesus quis ficar. Jesus quis ficar quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, e ele já sabia que Lázaro tinha morrido, e Jesus quis ficar. E aqui começa a gente entender o porquê da demora de Deus nas nossas vidas. Ou melhor, a gente não entende nesses versículos o porquê da demora de Deus na resposta para as nossas vidas. Mas a gente consegue entender que Deus, na sua soberania, ele espera um determinado tempo que a gente não entende por quê. Tem um tempo de Deus que a gente não entende por quê. Tem um tempo de Deus que
Para a gente é demora, para a gente é sofrimento, para a gente é aflição, mas para Deus é a sabedoria dele, é o conhecimento dele das coisas, é o que ele sabe das coisas que faz a gente achar que ele está demorando, né? Que a gente não entende por quê, né? Como Jesus ficou mais 2 dias lá, como na minha e na sua vida muitas vezes, a gente clama, a gente ora, a gente pede, e parece que a resposta não vem, parece que a situação não se resolve, parece que o caso ainda não fechou, né? A conta ainda não fechou, e a gente pode chegar a pensar, como é da nossa natureza pecaminosa, que Deus está demorando, ou que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não sabe o que está acontecendo. E todas essas coisas é o que o diabo, na hora da demora, é o que ele trabalha. Porque a gente vai ver que Marta e Maria, quando Jesus chega, elas já chegam dando nele, né? Se Jesus tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Ou seja, o que revela o coração delas, né? Revela coisas boas também, tá? Mas revela essa atitude negativa, né? De, você demorou, né? Você falhou com a gente, né? O Senhor falou com a gente. E então isso acontece com os nossos corações. A nossa natureza pecaminosa, ela já se inclina para duvidar de Deus. E o diabo, sabedor dessa nossa natureza, então imediatamente quando a gente passa por esse momento, ele vem com as propostas. Vai logo, faz o que você tem para fazer, né? Deus já te esqueceu mesmo, então abandona Deus, abandona esse projeto que você está vivendo aí, porque Deus não vai te visitar. Abandona, nem vai mais para a eleição já não, porque já está perdido mesmo, né? O diabo já vem com essa... E é isso que o diabo fala, meus irmãos, o tempo todo. Ele coloca uma mentira e ele aproveita já a fraqueza do nosso coração, a nossa fraqueza, para nos convencer de desistir, de abandonar, aproveita que você já está incrédulo mesmo e blasfema de Deus. Deus não, já desiste de Deus e segue a tua vida sem Deus, né? É isso que o diabo vem para falar nesse momento, e foi o que aconteceu com Marta e Maria. Elas já na sua fraqueza, e o diabo foi lá também falar com elas, para elas ficarem com raiva de Jesus, né? Por que Jesus demorou, né? Então, meus irmãos, nesse momento é o momento da gente refletir, né? É o momento de refletir nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, sobre como nós temos enfrentado essas lutas e esses sofrimentos, né? E é o momento da gente se voltar para Deus e reafirmar a nossa confiança em Deus, porque Ele não perde hora. Deus não perde hora, Deus não perde momento, Ele não perde ocasião, e todas as coisas que acontecem debaixo da sua sabedoria, do seu entendimento, debaixo da sua aprovação, né? E a gente deve então se colocar com humildade diante da presença de Deus e diante dos nossos sofrimentos, diante de coisas mesmo que às vezes nem não tem mais como resolver, já aconteceu, né? Mas pensar, Deus, né? Por que o Senhor, na sua sabedoria, no seu entendimento, permitiu aquilo acontecer? Eu estou aqui com o meu coração pronto e sincero. Trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, trabalha no meu ser, né? É o que a gente pode fazer hoje, né? É o que a gente deve fazer hoje, né? E não duvidar do amor, né? Que é o versículo 5. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, né? Ele amava. Não é porque ele não amava que ele deixou Lázaro morrer. Não é porque ele não amava, né? Então isso a gente deve lembrar nos nossos corações. O amor de Deus não aumenta e não diminui pelas nossas vidas. Nos nossos transes, sofrimentos, dificuldades, o amor de Deus não diminuiu por nós, se nós passamos por algumas lutas ou por alguma dificuldade. Deus jamais deixou de nos amar, né, por causa das lutas e dificuldades que nós passamos, né?
E Deus não coloca a gente numa redoma, num pote, onde a gente não vai passar por nenhuma luta, porque também nem nessas lutas Deus poderia nos manifestar amor. Deus manifesta o seu amor no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio do nosso sofrimento. Então abre o seu coração, e eu vou abrir meu coração, para Deus ministrar o seu amor no meio das nossas marcas, no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas dificuldades. Amém? Amém. Vamos deixar Deus ministrar esse amor no meio da aflição, no meio da luta, no meio da dor. Glória a Amém? Deus.